Olá pessoal, esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo Fundamental. Agora nós vamos falar sobre funções exponenciais. Muito bem, então aqui eu acho que vale primeiro um comentário para nos ajudar a diferenciar as funções exponenciais da função potência. Tá? Então, cada uma das funções, aqui eu vou dar dois exemplos, né? Um f de x igual a x ao quadrado e um g de x igual a 2x. Né? Veja que ambas têm aí uma semelhança, elas têm uma base e uma potência, tá? Ou seja, uma base e um expoente. Na primeira delas, no f de x, né, igual a x ao quadrado, a base é a variável x e o expoente é o 2, uma constante. Né? Nesse caso, o que a gente tem, né, a função f, ela é uma função potência. Né? Ela tem o formato do tipo de função que nós trabalhamos no vídeo anterior. Tá? Então, lembra, né? Nesse caso aqui era um f de x igual a 1k que multiplicava um x elevado a a. Ok? Então, essa é a forma geral da função potência, portanto, f de x igual a x ao quadrado é uma função potência. Mas aqui nós estamos trabalhando com, agora vamos analisar as funções exponenciais. Então, quando eu vou observar o segundo exemplo, que é g de x igual a 2 elevado a x, a base é um número, é o 2, e agora a variável está no expoente, ela é o expoente dessa minha potência. Tá? Então, nesses casos, o que a gente tem é a chamada função exponencial. Tá? E a função exponencial tem essa forma, tá aqui ao lado. Tá? Vou colocar aqui também na sequência, só para ficar fácil de comparar. Então, notem, né, que apesar de ambas envolverem potências, né, no caso da função potência, a variável é a base de uma potência, e no caso da função exponencial, a variável é o expoente. Tá? Então, essa é uma maneira simples e rápida de vocês diferenciarem esses dois tipos de função. Bom, aqui embaixo, né, a gente tem o gráfico, o esboço de uma função exponencial. Né? No caso aqui, o g de x igual a 2 elevado a x. Né? Observem que é uma função, né, crescente. Né? A gente vai ver isso com mais cuidado, mas aqui tem um esboço inicial. Tá? Uma definição mais formal para as funções exponenciais seria de que esse a e b, né, que aparecem aqui, são constantes reais, tá? Onde o a é diferente de zero e o b é positivo e diferente de 1. Tá? Então, o a é diferente de zero, porque senão eu vou ter a função nula, e o b tem que ser positivo e diferente de 1. A constante a vai ser o valor do f da função quando x for igual a zero. Né? Se eu fizer x igual a zero, eu vou ter b elevado a zero, que é 1, e, portanto, o f de zero vai ser o próprio a. Tá bom? O b aqui é chamado de base também. Tá? Muito bem. Então, esse primeiro exemplo é sobre identificação de funções exponenciais. Então, a ideia aqui é ficar atento a essa diferença entre as funções potência e as funções exponenciais. Tá? Coloquei aqui a forma geral de uma função exponencial e aqui tem 5 exemplos em que a gente tem que observar se são ou não funções exponenciais. Então, o primeiro é um f de x igual a 3 elevado a x. Note, né? A variável está lá no expoente. Então, aqui no caso, é uma função exponencial, tá? Onde o a, né, que é a constante que multiplica a potência, tem valor igual a 1, né? Aqui eu tenho 1 que multiplica 3 elevado a x, e a base da potência é 3. Bom? Então, o a é 1 e b é 3. O segundo exemplo, g de x igual a 6, que multiplica x elevado a menos 4. Notem, né? Aqui eu tenho uma potência cuja base é a variável. Então, aqui eu não tenho uma função exponencial. Né? O que eu tenho aqui é uma função potência. Então, g de x é uma função potência, não exponencial.
No C, h de x igual a menos 2 que multiplica 1,5 elevado a x. Isso também é uma função exponencial, né? Variável lá no expoente. O menos 2, né, é o a, é a constante que multiplica a potência, e a base, desculpe, da potência é 1,5. Tá? No D, né, também temos uma função exponencial, tá? Veja aqui, né? Potência no expoente. O A tem valor de menos 7 e o expoente, a base igual a menos meio, desculpe, né? Não expoente. Aqui a gente classifica o A e depois o B, né? Como aqui nós temos 2 elevado a menos x, né? Lembre que isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x, tá? Que poderia ser reescrito como meio elevado a x. Tá? Então, a base aí, nesse caso, é meio. Tá bom? Então, a base é igual a meio, por conta de nós podermos reescrever o 2 elevado a menos x como meio elevado a x. Tá? E, por fim, um q de x igual a 5 que multiplica 6 elevado a π. Né? Veja que isso daqui é um valor constante, né? É uma função constante, é um número, né? São todos números aqui, eu não tenho variável, então isso não é uma função exponencial, tá? Muito bem. Aqui um outro exemplo simples de cálculo de valores da função para alguns determinados valores de x. Então, um exemplo de uma função exponencial qualquer, um f de x igual a 2 elevado a x, né? Qual será o valor de f de 4? Ou seja, faça x igual a 4 aqui. Se fizer x igual a 4, eu vou ter 2 elevado a 4, que é, né, por definição, a base vezes ela mesma, o número de vezes que está lá no expoente. Né? Aqui eu tenho um expoente inteiro positivo, então dá 16. O f de 0 é 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, com exceção do próprio 0, é 1. O f de menos 3 é 2 elevado a menos 3, né? Lembre, potência cujo expoente é um inteiro negativo, a gente reescreve dessa forma, então é 1 sobre 2 terços, que é a mesma coisa que 1 sobre 8, que na forma decimal é 0,125. f de meio é 2 elevado a meio, né? Lembra, expoente fracionário dá para ser reescrito como uma raiz, né? No caso o denominador aqui é a ordem da raiz, então raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é aproximadamente 1,4. E o E, um f de menos 3 meios, é 2 elevado a menos 3 meios, aí eu utilizo duas das propriedades que a gente usou anteriormente. Aquela que vai dar conta do sinal, então eu reescrevo a potência no denominador de uma fração, e depois uso aquela que relaciona o expoente fracionário com uma raiz. Tá? Então aqui são exemplos de cálculo de valores da função exponencial para alguns determinados valores de x. Aqui tem o caso particular de quando a base da função exponencial é dada pelo número e. Tá? Então, quando eu tenho uma função f de x igual a e de x. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa é aquela que a gente chama de função exponencial natural. Mas muitas vezes a gente acaba se referindo à função exponencial e querendo falar dessa função específica, e não de um exemplo como esse aqui de a, b elevado a x. Tá? Mas, de qualquer maneira, essa função, cuja base vai ser o número e, é uma função de crescimento exponencial. Tá? Uma função exponencial, ela tem crescimento exponencial. E aqui eu tenho algumas daquelas características que a gente já analisou anteriormente para essa função em particular, aqui ao lado do gráfico dela. Tá? Então, o domínio. Todo o conjunto dos números reais. Né? X vai poder assumir qualquer valor real. Tá? A imagem vai ser valores de 0 a mais infinito. Então, a função exponencial não vai assumir, o y aqui, ou f de x, não vai assumir valores negativos. Tá? Então, você vê pelo gráfico aqui, né, que ela é crescente, né, e ela só vai estar limitada aqui a esses dois quadrantes. Tá?
ela é uma função contínua, não apresenta descontinuidade alguma, é crescente para todo o valor de x, né, nesse domínio, mas o domínio é todos os reais. Ela não é simétrica, então não tem simetria com nenhum eixo. Ela é limitada inferiormente, então ela não vai assumir valores de y negativos, mas não superiormente, né? Não tem limite algum aqui para os valores de y positivos. Não tem extremos locais, nem máximo nem mínimo. A assíntota horizontal é y igual a zero, tá? E não tem assíntotas verticais. E aquela análise de domínio que nós fizemos também para as funções potência, né? O limite de x tendendo a menos infinito dessa função exponencial é zero. Ou seja, quando o x tender a menos infinito, o y vai tender a zero. Quando o x tender a mais infinito, o y vai tender também a mais infinito. Bom? Falando um pouquinho mais sobre, né, essa função, né, especialmente sobre o número e, né, que é a base dessa função exponencial natural, essa letra e, por conta da inicial do sobrenome de Leonhard Euler, né, que foi quem introduziu essa notação. Euler tem várias contribuições matemáticas. E essa função em particular, ela aparece muito em várias situações, né? Existem algumas modelagens de taxa de crescimento de vírus, de várias outras situações, amortecimentos forçados, oscilações forçadas e amortecidas. Existem várias situações físicas que são modeladas por funções que envolvem a função exponencial natural, tá? Então ela é uma função muito importante. Aqui é só uma representação da base, né, de como se obtém o e a partir da função limite, né? Então vai ser o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x. Vocês podem colocar, por exemplo, numa calculadora científica, um e elevado a 1, né? A calculadora científica ela tem uma tecla específica, pelo menos nas calculadoras básicas, né? A Casio, Kenko e similares. Segunda função do ln é o e de x. Então você coloca shift ln, vai aparecer um e. Você colocando o expoente 1, significa que você vai ter o próprio e. E aí ele dá um valor, né, aproximado desse e aqui. 2.7182 e assim por diante, tá? Então essa é uma função muito importante e ela aparece na calculadora aqui, né, como segunda função da tecla ln, porque a gente vai ver no próximo vídeo que as funções exponenciais, né, têm uma relação aí inversa com as funções logarítmicas, né? As funções logarítmicas são inversas das funções exponenciais, mas isso fica para o próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, até lá.